E também quero desejar os agradecimentos ao Rafael Pinheiro de Almeida, que ele é bibliotecário documentalista da UFES e que nos indicou o convidado de hoje. Então, hoje nós temos como convidado o mestre Rafael Lima Medeiros Ferreira. Rafael possui graduação em biblioteconomia, é mestre em políticas públicas e atualmente cursa doutorado em educação, sendo bolsista da ProSup CAPES. Ele também é bibliotecário documentalista na Universidade Federal do Amazonas. A oficina ministrada por ele tratará então das normas da ABNT e também do portal da CAPES. Lembrando que as dúvidas podem ser deixadas no chat. Ao longo da oficina, o Rafael pode estar respondendo ou ao final. Vamos vendo como vai andar a oficina. A lista de presença também será disponibilizada no chat. E lembrando que é importante preencher a lista para receber a certificação. Uma boa palestra a todos. Passo agora a palavra ao Rafael. Muito obrigada. Boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje conversando com vocês um pouquinho sobre o portal de periódicos da CAPES e sobre as normas da ABNT. Gostaria de parabenizar aos organizadores desse evento, bibliotecas da UFES, ao PPGE. Muito obrigado por esse convite. Eu espero que eu possa passar um pouco do que eu sei ou do que eu acho que eu sei para vocês e que a gente possa fazer essa troca de experiências e adquirir novos conhecimentos. Eu vou iniciar aqui a minha apresentação, que eu não sei como eu mexo aqui, apresentar a tela inteira. Será que ele vai perguntar o meu... Não. Ajudar? Eu tenho o meu PowerPoint aqui, como que eu faço para apresentar ele para vocês? Certo. Quando eu escolho a opção janela inteira, ele só espelha o meu navegador. Então, eu tenho que escolher a opção uma janela. E aí, ele deixa eu compartilhar o PowerPoint. Vamos ver o que vai aparecer para vocês. Então, perfeito. Como eu estou com a minha tela inteira, eu não vou conseguir vê-los. Eu estou vendo apenas a minha própria apresentação, então eu não vou conseguir ver as perguntas. Eu dividi essa apresentação em duas partes. A primeira parte do portal de periódicos CAPES, que é um pouquinho mais superficial, e a parte da ABNT, que é um pouquinho mais profunda. Então, eu vou começar pela da CAPES. Quando eu acabar, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente discute e aí passa para a próxima, tudo bem? Então, vamos... Tudo bem. Como a Gabriela já me apresentou, eu me chamo Rafael, eu sou bibliotecário da Universidade Federal do Amazonas, mestre em políticas públicas pela Universidade de Mogi das Cruzes, onde eu fui bolsista da CAPES, e agora fazendo doutorado em educação na Universidade Cidade de São Paulo, onde eu também sou bolsista da CAPES. Quero agradecer o convite, vamos dar início. O portal de periódicos da CAPES, ele funciona como uma base de dados onde estão reunidas uma série de informações científicas. Então, a gente encontra aqui periódicos eletrônicos nacionais e internacionais, que é mantida pelo governo, onde algumas instituições têm acesso a esse conteúdo que é pago, porque ele faz parte de outras bases de dados. E para as instituições públicas, esse acesso ele é gratuito e é realizado de duas formas. Você pode utilizar ele dentro da instituição, estando conectado pelo IP da instituição, ou você pode fazer essa conexão via acesso café.
para que você para que você tenha esse acesso via Rede Café, é necessário que você faça login, você vai entrar no portal de periódicos da CAPES, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco, e você vai fazer login com seus dados da instituição. Então, na Universidade Federal do Amazonas, a gente faz esse acesso via o eCampus, que é o nosso portal do aluno. Então, lá, o aluno ou o funcionário, ele entra com o número de CPF e com a senha dele de acesso. Eu fiz um print tanto do acesso via UFAM, quanto via UFES, para que vocês possam reconhecer quem ainda não acessou. Então, essa é a página inicial de quando você entra no portal de periódicos da CAPES. O endereço está ali embaixo. E aí, quando você entra, ele tem essa aba flutuante, onde ele dá essa seguinte notificação, que eu estou acessando o conteúdo gratuito do portal. Esse conteúdo gratuito, ele está disponível para todo mundo, sem precisar de acesso, sem precisar de nada. Você entrou lá, você teve esse conteúdo. Só que esse conteúdo é muito pouco diante de todo o conhecimento, de toda a informação e documentos que o portal de periódicos tem. Para que, se você quiser ter acesso ao conteúdo assinado, você entre com o IP da sua instituição, que foi o que eu falei ainda há pouco. Então, quando vocês entrarem nessa página, vocês vão fechar essa janela flutuante, vocês vão procurar lá na parte superior, parte de acesso café, procurar banner, essa parte do acesso café, do acesso remoto. Então, vocês podem entrar no acesso remoto por esses dois ambientes, ou na parte superior do site, ou pelo banner de notícias. Após você clicar em uma dessas duas opções, ele vai abrir a próxima página, que é a página de login. Então, ali embaixo, vocês podem perceber que ele pede para que você digite o nome da sua instituição. Ou o nome completo, ou só se o portal de periódicos reconhece. Então, eu fiz o primeiro teste com o nome da universidade de vocês, então eu digitei UFES, o drop-down com o nome de todas as universidades, eu selecionei a UFES e cliquei em enviar. E aí eu sou redirecionado à página de login. Nessa página de login, ele pede o meu ID UFES e a minha senha. Eu faço a primeira pergunta para vocês. Quem aqui já acessou esse portal de periódicos? Essa senha e esse ID UFES é o mesmo que vocês utilizam para acessar o portal do aluno? Responder? Sim, eu, Gabriela, já acessei e é o mesmo. O FAM também é o mesmo. Então, essa é a página login da UFES, e aí eu fiz um teste, porque para eu conseguir entrar e ter acesso, eu tive que fazer o login com o meu cadastro de servidor da Universidade Federal do Amazonas. Então, eu voltei para aquela página do nome das instituições, digitei o FAM, digitei enviar, e aí ele abre a página de login da Universidade Federal do Amazonas. E aí a gente entra ali com o número do CPF e a nossa senha alfanumérica, mesma do portal do aluno. E vocês podem perceber que após o login, ele volta para a tela inicial. Saber se o seu login foi ou não bem sucedido. Eu vou voltar alguns para que a gente possa fazer essa comparação. Percebam que aqui, embaixo do nome do portal de periódicos CAPES, ele está como acesso livre, ou seja, é o acesso público. Após o meu login, ele vai estar com o nome da minha instituição. Quem está acessando é alguém da Universidade Federal do Amazonas. Então, ele está informando para mim que o meu login foi bem sucedido, que o meu acesso foi autorizado e que eu estou fazendo esse acesso pela universidade, pelo convênio que ele tem, CAPES/Universidade Federal do Amazonas. E, então, a gente pode ter acesso, a partir desse login, a um número maior de documentos disponíveis no portal de periódicos. O número maior de revistas vão estar disponíveis para consulta. A grande diferença que eu posso dar para vocês entre o acesso pela instituição e o acesso livre
É porque, na maioria das vezes, as revistas, no acesso livre, não disponibilizam o artigo na íntegra. Então, você vai poder ter acesso aos metadados desse artigo, o nome do autor, o nome da revista, o resumo, mas você não vai poder baixar ele no seu computador e fazer a leitura dele 100%. Você não vai ter o texto completo. A maioria dos periódicos só vai autorizar esse download ou essa consulta integral se você tiver feito, se você tiver logado na plataforma. E aí, depois que você está logado, a gente vai fazer a busca. Vocês podem perceber que a busca está ali embaixo, no meio da página. Como que funciona o processo de busca no portal de periódicos da CAPES? Ele existe duas modalidades de busca. A busca simples e a busca avançada. Eu vou começar com a busca simples, e aí, mais lá para frente, eu falo sobre a busca avançada, que ela tem alguns recursos a mais. Então, na busca simples, a gente pode pesquisar por assunto, ali como vocês podem ver na setinha para a direita, eu tenho a opção de fazer a busca por assunto, de fazer a busca periódico específico, eu posso pesquisar um livro específico, eu posso pesquisar uma base de dados específica. Então, vai depender do que você está atrás. Se você for fã, aí eu costumo com os alunos da UFAM. Se você for fã de algum periódico, ou o seu professor for fã de algum periódico, ele falar para vocês, olha, eu só quero periódico da Cielo. Então, vocês podem ali na opção do periódico e escolher a Cielo. E aí, na busca do referencial teórico de vocês só vão recuperar documentos que estão indexados na base de dados Cielo. Isso vai depender muito do perfil do pesquisador e do próprio orientador. Se ele vai querer diversificar nos periódicos, ou ele vai querer um periódico mais consolidado, um com maior nome, para que ele decida, não, eu só vou trabalhar com tal base de dados. Então, esse momento é o que você escolhe como que você quer fazer a sua busca. E aí vocês viram que eu já digitei duas palavras-chave ali. Eu digitei a palavra-chave inclusão e a palavra-chave educação. Por quê, Rafael? Por que você digitou essas duas palavras? Então, eu preciso contar, aí eu vou fazer um parêntese aqui. O mestrado que eu realizei em políticas públicas, a minha pesquisa foi sobre acessibilidade em bibliotecas universitárias. Então, eu trouxe a questão do papel social da universidade, do papel social das bibliotecas e das políticas públicas de acessibilidade, como essas três esferas conversavam entre si para que o sistema de bibliotecas da universidade que eu trabalho, que é a Universidade Federal do Amazonas, fosse acessível para o nosso aluno, para a nossa comunidade acadêmica com deficiência. Em educação, eu estou dando continuidade a esse universo da educação inclusiva, da educação especial e da pessoa com deficiência, mas eu extrapolei os muros da biblioteca. Então, agora, eu pretendo pesquisar sobre a universidade inclusiva. Então, são temas que eu estou sempre buscando para que sirva como referencial teórico do meu trabalho. Então, por eu ter mais afinidade com esse tema, é o que eu estou trazendo aqui para a gente ter como modelo de busca. Então, eu fiz essa pesquisa por esses dois termos. Vocês percebam que não sei se dá para todo mundo visualizar, mas que esses termos, eles estão entre aspas. Mas lá na frente eu vou explicar para vocês o que significa você pesquisar um termo com aspa, um termo sem aspa, um termo com asterístico. Então, para cada símbolo que você utiliza no momento da busca, ele tem uma função diferente, que nem os operadores booleanos, que eu também vou falar um pouquinho lá na frente. Eu digitei essas chaves, inclusão, palavras-chave, inclusão e educação, e cliquei ali na opção enviar. Quando eu fiz essa busca, aí eu passo para a próxima página, que é a página do resultado da minha pesquisa. Eu joguei esses dois termos no buscador e ele recuperou para mim 10.542 registros. E aí, aqui na lateral, ele fala o que ele achou
dentro desse quantitativo. Dos 10.542, 8.341, que é a primeira setinha, são artigos indexados em periódicos revisados por pares, que é aquela revista que a gente manda o artigo, alguém vai fazer a avaliação às cegas, ele volta para correção ou ele aprova. Então, periódicos revisados por pares nada mais é do que esse fluxo de você submeter um artigo, alguém corrigir para você. E aí decide se ele vai ou não ser aceito para publicação. Mais abaixo, ele fala que daqueles 10.000 total lá de cima, 9.988 são artigos científicos, 347 são livros, 132 são recursos textuais, 50 teses e 10 resenhas. E aí, se você clicar ali no mais opções, ele ainda vai trazer outros quantitativos. Então, você percebe que você ainda consegue fazer esse filtro. Ah, não, eu só quero trabalhar com artigos científicos. Então, eu vou clicar ali no artigo e ele só vai, dos 10.000, ele vai fechar os 10.000 e vai abrir só os 9.000 que são artigos. Ah, não, eu só quero tese. Então, eu vou escolher ali a opção tese e ele só vai abrir para mim 50 documentos, que são os 50 recuperados como tese. Percebam que, como eu digitei as palavras inclusão e educação entre aspas, ele recuperou, e aí vocês podem acompanhar aqui de amarelinho, que ele recuperou as palavras da forma como elas estão escritas. Então, todo documento que tiver a palavra educação ou que tiver a palavra inclusão, ele vai ser recuperado na minha busca, porque eu utilizei essa ferramenta de proximidade. A aspas, ela funciona como uma ferramenta de proximidade. Ali nessa outra setinha vermelha, tem uma bolinha verde, onde ela fala texto completo disponível. E aqui essa informação é importante para eu saber se esse artigo que eu recuperei, eu vou conseguir fazer a consulta dele na íntegra, ou se ele só está o resumo, ou se ele só está a introdução, ou se ele só está a metodologia. Isso vai depender do autor da obra. Quando você submete esse trabalho num artigo ou num evento, dependendo de como está estruturado esse evento ou esse periódico, você tem o poder de escolher o que você quer deixar disponível. Então, não, eu só quero deixar disponível o meu resumo. Quem quiser que entre em contato comigo, que eu envio gratuitamente, ou que eu faço a venda do meu conteúdo. Isso é livre para que cada pessoa decida o que vai fazer com aquele conhecimento que ela gerou. Então, aqui a gente já aprendeu a fazer a busca e a como fazer a leitura dos resultados que foram recuperados. A quantidade, o que é artigo, o que é tese, o que é livro, se ele está disponível integral ou se ele está disponível só o resumo. Tudo isso a gente consegue ver nessa tela de resultado. Ah, eu tenho interesse nesse primeiro artigo da Bruna Fiorin. Qualidade na educação na perspectiva da inclusão. É esse que eu quero, Rafael. Como que eu faço para ter acesso a esse documento? Eu vou clicar no hiperlink dele ali azul, eu vou clicar no título dele, ele vai abrir numa outra aba o documento, e aí eu vou ter a opção de ler online, de fazer o download para o meu computador, ou de fazer a impressão. Ah, eu quero fazer bibliográfico e quero mandar por e-mail. Eu consigo fazer isso? Fazer um levantamento e me mandar as referências por e-mail? Consegue também. Como que você vai fazer isso? E aí, ó, um exemplo que eu posso dar para vocês. Esse eu fiz a busca por inclusão e por educação dentro da aspas, e depois eu fiz uma outra busca com a palavra eduque e um asterisco. Ele vai fazer, ele funciona como um recorte da palavra. Então, ao invés de eu digitar educação, eu digitei eduque. E aí ele vai recuperar o que para mim?
ele vai recuperar todas as palavras que têm esse prefixo. Então, ele vai recuperar educação, educacional, educativo, education, entendeu? Então, ele recuperou apenas o prefixo da minha palavra, deixando o sufixo livre para recuperação. Isso é interessante porque, por exemplo, algumas pessoas falam sobre acessibilidade. Vamos supor que tem um artigo muito bom que o autor decidiu utilizar o termo acessibilidade. Mas o autor decidiu trabalhar apenas com o termo acessível. Então, para que eu não precise fazer essa busca várias vezes com o termo acessível, com o termo acessibilidade, eu posso usar o prefixo comum dessas duas palavras, acompanhado ali do asterisco, e ele vai fazer essa recuperação genérica para mim. Então, o eduque, como vocês podem olhar ali no amarelinho, ele recuperou o educacional, o education, o educação, educating. Então, ele vai recuperar todas as palavras que tenham o prefixo edu, que pode olhar que o meu resultado ali em cima foi de 9.843.781 resultados. Olha, um monte de documento que eu consegui recuperar. E aí, na lateral, ele fala que desses 9 milhões, 5 milhões são periódicos revisados pelos pares. Então, vocês que estão no mestrado, se vocês quiserem fazer a dissertação de vocês com base nos documentos disponibilizados no portal de periódicos da CAPES, vocês vão ter um número muito abrangente de documentos. Então, é uma coisa que a gente tem que usar, é um gasto para o governo manter essa assinatura e poucas instituições a utilizam efetivamente. E aí, agora, eu vou mostrar para vocês como fazer a busca avançada. Eu volto para a minha tela inicial, clico ali naquela opção lá embaixo, busca avançada. Aqui, busca avançada. E ele vai abrir para mim essa página da busca avançada. E aqui na lateral, eu posso decidir de publicação. Eu quero artigos dos últimos 10 anos, dos últimos 5 anos, dos últimos 2 anos. Tudo vai depender da pesquisa que você estiver desenvolvendo. Na área da educação, a questão da cronologia, ela é um pouco, eu posso arriscar dizer, irrelevante. Porque durante a pesquisa, você pode querer fazer um comparativo entre as metodologias da década de 90, entre as metodologias dos anos 2000, dos anos de 2010 e agora do ano de 2020 com todo esse ensino híbrido. Então, você pode querer fazer essa pesquisa com documentos de todas essas datas. Na área da informática, as pessoas querem conteúdos novos e atualizados. Então, você vai ali na data de publicação e você diz que você quer artigos publicados no último ano. Na área da saúde. Eu também não quero coisa antiga, eu quero coisa nova. Na área do direito, para que eu vou querer a lei lá de 1900? Não, eu quero a lei de 2017, que é a mais atual. Então, aqui você consegue refinar o que você está atrás. Você consegue refinar estipulando uma data máxima, o tipo de material que você quer, se você só quer artigo, se você só quer livro, se você só quer tese, se você só quer dissertação. Então, isso aqui, ele serve para que você refine a sua busca. E aqui em cima, você vai digitar os termos que você está procurando, que aí, no caso, eu iria fazer a pesquisa de novo com o termo inclusão e com o termo acessibilidade. Aí fiz a busca novamente com o termo inclusão e acessibilidade, ele recuperou os 10.542 e eu quero mandar todas essas referências para o meu e-mail, porque eu preciso correr, porque eu tenho que entrar numa reunião, ou porque eu fiz isso no computador da faculdade e agora eu tenho que ir para casa e eu não estou com tempo agora para baixar tudo, ou a minha internet está muito lenta e eu não vou conseguir baixar esses 100 artigos. O que eu faço
para que eu não perca a minha pesquisa e depois não tenha que pesquisar tudo novamente. A CAPES, ela disponibiliza uma ferramenta chamada Meu Espaço. Então, depois que você descobriu que esse primeiro artigo é muito bom, você vai clicar aqui nessa estrelinha, do lado do título tem uma estrelinha em branco. Quando você clica nela, ela fica amarela. Aí, ela adicionou esse artigo ao seu espaço. Ah, esse de educação física também é muito bom. Cliquei na estrelinha. Ah, o próximo, e o próximo, e o próximo. Desses 10.542, eu achei 100 artigos muito bons. O que eu faço agora? Clico na estrelinha de todos os artigos que eu achei que são relevantes para o meu trabalho. Depois que eu cliquei na estrelinha, eu vou nessa opção aqui em cima, Meu Espaço. Quando eu clico na opção Meu Espaço, ele vai abrir todos os artigos que eu pré-selecionei para o meu trabalho. Ele vai mostrar o termo que eu pesquisei, aqui em cima, e ele vai mostrar os resultados que eu salvei no meu espaço. E aí eu posso tanto imprimir, quando que isso também é interessante? Vamos supor que o orientador de vocês pediu para que vocês fizessem um levantamento prévio do referencial teórico. Para você não baixar 100 artigos e mandar os 100 artigos para o professor de vocês vão salvar isso no meu espaço e mandar para ele por e-mail. Aí lá vai ter o nome do autor, o nome da revista e o resumo. Quando o professor de vocês lê o resumo, ele já vai poder fazer aquele corte prévio. Esse é bom, esse não é bom, esse você baixa, esse autor é muito bom, esse autor não é relevante, esse autor aqui não fala umas coisas que eu concordo. Então, vai servir para que você comece a decidir, junto com o seu orientador, o que vai entrar e o que não vai entrar no seu trabalho. E aí, como que a gente faz esse envio? Você vai vir aqui, vai clicar nas caixinhas de seleção. Eu quero fazer uma lista com esses 3 artigos. Então, eu vou clicar nas 3 caixinhas e vou clicar aqui na opção e-mail. Quando eu clico na opção e-mail, ele vai abrir uma próxima página, onde eu vou digitar o meu e-mail, vou fazer ali o teste para mostrar que eu não sou um robô do Bolsonaro, e vou clicar em enviar. Depois que eu fiz isso, olha o que vai acontecer no meu e-mail. Eu vou receber um e-mail com todas aqueles artigos que eu pré-selecionei. Então, vai chegar assim no e-mail de vocês. O título, o nome dos autores, o nome da revista, a data, 1º de julho de 2016, e o resumo desse trabalho. Manda isso para o seu orientador, você guarda ele para toda vez que você quiser, você não precisar fazer toda essa busca de novo no portal de periódicos. Você vai clicar aqui só no título do seu documento e ele já vai jogar você de novo para a versão em PDF do artigo. E aí, quais são as estratégias de busca que vocês podem utilizar para que os resultados de vocês sejam mais completos ou mais diretivos no que vocês estão atrás? Existe a estratégia de busca por proximidade. São 2. É as aspas, e a palavra near, que significa próximo em inglês. Quando você faz uma pesquisa entre aspas, você vai recuperar apenas a palavra na forma que ela está escrita dentro da aspas. Então, educação inclusiva, ele vai recuperar a educação inclusiva. Políticas públicas, ele só vai recuperar políticas públicas no plural. Então, se o termo que vocês estiverem pesquisando tiver tanto no plural quanto no singular, eu não recomendo que vocês utilizem as aspas, porque se você digitar no plural, você só vai recuperar no plural, se você digitar no singular, você só vai recuperar no singular. Então, vai depender da forma como o termo que vocês vão pesquisar se apresenta nos mais diversos trabalhos. Forma
de pesquisa, utilizando o near. O que ele vai recuperar? Ele vai recuperar as palavras que estão próximas no texto. Então, se eu digitar políticas públicas near acessibilidade, ele vai dar um espaço máximo de 2 palavras. Por exemplo, não entendi nada do que tu falou. Vou dar um exemplo. Quero fazer uma pesquisa sobre políticas públicas para a acessibilidade. Digitei políticas públicas near acessibilidade. Vocês viram que entre esses 2 termos há essas 2 palavras que eu acabei de mencionar, o para e o a. Se eu tivesse utilizado dentro das aspas, eu não ia recuperar tudo, porque eu só ia recuperar o que tivesse com políticas públicas para a acessibilidade. Mas pode ser que um outro autor colocou políticas públicas de acessibilidade, para acessibilidade, acessibilidade por meio de políticas públicas. Então, o near, ele vai fazer essa recuperação de palavras próximas. Aí vocês conseguem fazer essa pesquisa por termos, de modo que vocês não peguem qualquer trabalho que fale sobre política pública, porque você só quer a relação de política pública com acessibilidade. Outra forma de estratégia de busca é a truncagem. Truncagem significa recorte. Então, você vai pesquisar aquele recorte específico, de modo que você consiga recuperar a maior quantidade de resultados. Então, quando eu pesquiso educa, e coloco ali o meu asterístico, eu vou recuperar educativo, educacional, educação, education, eu vou recuperar todas as palavras com esse prefixo. A mesma coisa ali de inclusão, de inclusiva, de inclusive, access, a mesma coisa, acesso, acessível. Então, a truncagem, ela serve para que você consiga desmembrar a sua palavra ou o seu termo, de modo que você consiga um número maior de resultados recuperados na busca. Pode fazer isso utilizando a interrogação. Só que a interrogação, ele vai substituir apenas a letra da interrogação. Então, ali, um exemplo, man. Todo mundo sabe que no plural é com E e no singular é com A. Women, a mesma coisa, com E ou com A. Então, como que eu quero? Eu quero homens ou eu quero homem? Então, eu faço só essa busca para ele substituir apenas uma letra. Eu vou dizer para vocês que em todos esses anos que eu faço pesquisa, eu nunca utilizei a interrogação. Tanto que eu procurei exemplos em português para trazer para vocês e não achei. Em todos os treinamentos que eu olhava, que eu fiz a busca para trazer exemplos para vocês, eu só achei esse exemplo que está aí, de homem e de mulher na língua inglesa. Então, esse eu nunca utilizei. E também nós temos os operadores booleanos, que são os mais conhecidos. O AND, que significa e, então eu vou pesquisar educação inclusiva and políticas públicas. Ou seja, educação inclusiva e políticas públicas. Ou então eu quero pesquisar educação inclusiva or educação especial. Eu vou recuperar ou um ou o outro. Ou então not. Eu vou pesquisar educação inclusiva, not educação pública. Então, estou dizendo que eu quero educação inclusiva, mas eu não quero nas instituições públicas. Educação inclusiva, mas eu não quero no ensino básico. Então, eu vou utilizar o not para que eu não recupere resultados que para mim não são interessantes. Eu estou utilizando muito o not agora. Porque quando eu vou fazer pesquisa, que eu coloco educação inclusiva, eu acho muita coisa da educação básica. Só que eu estou tratando da inclusão no ensino superior. Então, eu estou utilizando not educação básica. Assim, todos os artigos que tratam de educação inclusiva na educação básica, elas não vêm na minha pesquisa. Então, eu já não perco tempo de ter que ler, para quando chegar no final eu descobrir que é educação básica e ficar pé da vida, porque perdi o tempo com esse artigo.
Então, os operadores booleanos servem para que você consiga decidir o que você não quer. Ah, eu vou trabalhar em vulnerabilidade social. Crianças em vulnerabilidade social, mas eu não quero adolescente, eu quero criança. Ou então eu quero das séries iniciais, ou eu quero do fundamental, ou eu quero do ensino médio, ou eu quero do ensino técnico. Então eu consigo fazer toda refinar a minha busca, de modo para que eu só recupere o que realmente é interessante para mim. Então eu vou lá e coloco not educação básica, not creche, not ensino superior. E aí eu vou deixando de recuperar todas essas informações que não são relevantes no momento. Pronto, acho que a primeira etapa a gente já encerrou. Aí eu vou fechar aqui para eu olhar para o rostinho de vocês e quem tiver alguma pergunta eu vou tentar responder. Espero que eu não tenha confundido mais a cabeça de vocês. Não, muito bom, Rafael. Alguém tem alguma dúvida? Quer se inscrever para perguntar ou escrever no chat? Você pode utilizar simultaneamente, só que o aconselhar vai depender muito se você já tem essa experiência na busca, porque o ideal é que uma complemente a outra, que você consiga fazer numa única pesquisa, você consiga recuperar tudo que você quer. E aí você pode fazer um mix de todas essas possibilidades. Para quem está iniciando, aí eu não sei qual é a experiência de vocês, e a minha própria, eu prefiro fazer por etapa, de uma por uma. Porque aí, às vezes, eu recupero os mesmos documentos, mas, às vezes, eu recupero uma coisa nova. Porque quanto mais você refina a sua busca, menos coisa você vai encontrar. Porque você está sendo muito criterioso, você está fazendo uma busca muito aprofundada, e muita coisa vai ficando de fora por conta de uma letra, por conta de um termo específico. Então, tem esse perigo de você deixar uma coisa muito importante de fora, porque no momento da sua busca, você deixou passar alguma coisa. Então, se eu puder deixar um conselho, quer utilizar essas possibilidades, utilize uma de cada vez, e aí você vai ver o que você consegue recuperar todas as vezes que vai acontecer isso. Você vai recuperar, se você fizer 5 pesquisas, você vai recuperar o mesmo artigo as 5 vezes. Mas pode acontecer de um artigo muito bacana, você só conseguiu recuperar utilizando a truncagem, ou utilizando o operador booleano, ou utilizando as aspas de proximidade. Então, o ideal é que você faça essa pesquisa individual com cada uma dessas ferramentas. Boa noite. Tyson, tudo bem? Eu fiquei um pouco na dúvida, até fiz algumas anotações, se poderia voltar para aquele quesito de enviar o resumo por e-mail. Porque eu consegui algumas coisas, até estava, enquanto ia falando, foi, mas como que se pudesse voltar naquele item, seleciona mais do que para enviar por e-mail o resumo, se fosse possível. Eu vou responder a pergunta do Vitor aqui, e aí eu abro a apresentação de novo para responder a sua, tá bom? Olha, o Vitor perguntou aqui embaixo se o portal de periódicos da CAPES é um dos mais completos em todas as áreas do conhecimento. Ele é um dos mais completos, por quê? Porque ele reúne a produção de todas as áreas do conhecimento. Existem bases muito boas, porém, essas bases ou são pagas, ou essas bases são específicas de uma única área do conhecimento. Então, a gente tem base de dados para engenharia específica, a gente tem base de dados para a área de ciências da saúde, a gente tem bases de dados para a área do direito, então elas são muito específicas. O portal de periódicos não é o melhor, mas ele é o mais completo,
porque ele reúne essa produção das mais diversas áreas do conhecimento. E é gratuito enquanto aluno, né? O aluno não vai pagar nada para ter esse acesso. Então, se você pensar que a instituição não está pagando, o aluno não está tendo custo, e eu ainda consigo recuperar essa gama de informação, ele pode sim ser considerado um dos mais completos. Tudo bem? Vou reabrir aqui a minha apresentação e mostrar novamente a parte da... Me avisem se aparecer, por favor. Apareceu. Eu estou aqui, vamos lá, no meu espaço. Tyson, você chegou nessa parte? Oi. Oi, eu acabei falando, estava desligado. Não, eu só enviei um para o e-mail, né? Apenas um artigo, eu não fiz a seleção deles. Certo. Como que você faz a seleção deles? Vocês conseguem ver o meu mouse se mexendo? Sim. Não sei se aparece. Você vai clicar aqui nessa estrelinha desse artigo e ele vai para o seu espaço. Ah, ok. Aí você vai no lá de baixo novamente e clica na segunda estrelinha do segundo artigo, e na estrelinha do terceiro, e na estrelinha do quarto, e na estrelinha do 100º. Depois que você já clicou em todas as estrelas de todos os artigos que você quer, aí sim você vai para o meu espaço. Pode olhar que o meu está listado 3 artigos, porque eu selecionei os 3 artigos. Você vai clicar na seleção de todos eles... Ou seja, já que eu tenho 3, eu vou clicar nas 3, ou então eu clico só na primeira e ele marca todos. E aí sim que eu vou enviar por e-mail. Tudo bem? Conseguiu fazer agora? Ok, agora tá, com a seleção está mais fácil. Perfeito. Muito que bem. Mais alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, quer compartilhar alguma experiência que já fez buscando ou utilizando o portal de periódicos da CAPES? Para a segunda parte, que é sobre as normas da BNT. Então, tudo bem. Então, eu vou considerar que vocês têm dúvidas, mas estão com vergonha de perguntar. Pode ser também que as dúvidas surjam quando for utilizar o periódicos, né? Então, eu nem perguntei, essa apresentação vai ficar gravada? Não, né, Gabriela? Vai, o Bernardo está gravando. Tá bom. A princípio está gravando, né, Bernardo? Pode compartilhar. As minhas besteiras já estão em várias redes sociais, mas uma não vai fazer diferença. Pode compartilhar. Então, a gente vai dar início agora à segunda parte, que é sobre as normas da ABNT, tudo bem? Vou abrir aqui. Eu quero a próxima janela. Compartilhar. Todo mundo está vendo novamente? Sim. Perfeito. Então, vamos agora para a segunda parte, que é sobre o regramento ABNT. As normas da ABNT, primeira coisa que eu tenho para falar sobre a ABNT, que é quando eu estou dando esse treinamento, as pessoas perguntam, a ABNT ela é obrigatória? A resposta é não. A ABNT, enquanto Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela não tem um caráter mandatório. Então, ela não é... As instituições não são obrigadas a aderi-las, a aderir às regras, às normas da ABNT. Porém, no meio científico, tendo em vista a padronização da documentação científica, utiliza-se muito as normas da ABNT.
Dependendo da área do conhecimento, utiliza-se também outras formas de norma. Então, a gente tem a APA, a gente tem as referências no formato Vancouver, nas áreas da saúde. Então, tudo vai depender da instituição e da área do conhecimento em que vocês são pesquisadores. E a instituição também tem o poder de decidir que ela não quer adotar a BNT. Ela vai querer criar o próprio manual dela para padronizar os trabalhos acadêmicos da instituição. Então, não, ela não é obrigatória. De todas as normas que a ABNT possui, e aí ela possui norma para tudo. Gente, se você quiser fazer uma churrasqueira no padrão ABNT, você faça pesquisa, que ela vai ensinar você a fazer uma churrasqueira dentro da norma ABNT. E aí, nós temos as normas de informação e documentação, que são as normas voltadas para essa produção científica e intelectual. Quando você faz a busca das normas de informação e documentação, vocês vão encontrar 30 normas. Tem norma e aí dessas 30 normas, eu separei essas 7, que são as que a gente mais utiliza nos trabalhos científicos. Das 30 de informação e documentação, tem norma lá que eu nunca utilizei, porque ela é específica para quem quer montar uma revista, para quem quer organizar um site, para quem quer... Então, dentro do trabalho acadêmico, do artigo que a gente entrega no final de cada disciplina, ou da tese de dissertação que a gente produz no final da pós-graduação, essas são as principais e mais importantes que a gente tem que aprender. Então, eu vou discutir com vocês hoje a norma 520, que é sobre citação, a de 2002, a 6028, resumo, a 14.724 de trabalhos acadêmicos, a 6024, que é a norma de numeração progressiva, que é aquela numeração que vem antes dos meus capítulos. Então, eu tenho 1, introdução, 2, desenvolvimento, 3, conclusão. Isso é a numeração progressiva. A 6027, que é a norma de sumário, a 6022 de artigo e a 6023 de referência. Eu organizei ela cronológica, da mais antiga para a mais atual. Então, a norma que teve menos alteração foi a de 2002 de citação. Ela tem mais de 10 anos, há mais de 15 anos, que ela não sofre nenhuma atualização. Então, a gente vai começar por ela, a norma de citação. E aí eu vou pedir para que vocês anotem, porque é uma coisa que, dependendo das anotações que vocês fizerem, vocês nunca mais vão precisar recorrer para a norma. Só com essa anotação você vai conseguir fazer o seu trabalho. Então, vamos lá. As citações. O que é uma citação? Citação é quando você se apropria das palavras ou da produção de uma outra pessoa e você traz esse conjunto de informações para o seu trabalho. Só que, qual é a diferença da citação para o plágio? Porque o plágio a gente também se apropria da ideia de outra pessoa. O plágio é quando você mascara ou você esconde a fonte daquela informação de modo a tentar convencer as pessoas de que aquela informação foi criada por você. Então, essa é a principal diferença. Plágio, eu roubei a ideia da pessoa, escondi o nome do autor e botei lá como se fosse o meu parágrafo. Citação, eu me utilizei daquela informação, dei o devido crédito e essa citação reforça o meu trabalho. Porque mostra que não sou só eu que penso daquela forma. Mostra que diversos outros pesquisadores também compartilham da mesma ideia, da mesma sensação, da mesma opinião. Onde que essas citações, como elas vão estar dispostas no meu trabalho? Ela pode vir no próprio texto, no meio do texto, um parágrafo meu, uma citação. Um parágrafo meu, uma citação. Então, ela vai vir no decorrer do meu texto.
Ou então, eu posso utilizar ela como uma nota de rodapé. E aí tudo vai depender do autor da obra. É você, enquanto autor da sua dissertação e do seu artigo, que vai decidir o que você quer. Qual que eu vou fazer uma explicação e vou compartilhar uma experiência minha. Na área da saúde, eles gostam de nota de rodapé. Então, se você quiser submeter um artigo na área da saúde, nota de rodapé é o que você vai utilizar. Ciências humanas, ciências sociais odeiam nota de rodapé. Se vocês forem entrar em alguma revista e ver as normas para submissão, tem lá dizendo, as citações devem vir dispostas no corpo do texto, não serão aceitas nota de rodapé. Então, você tem que tomar essa decisão de acordo com o que você vai fazer com aquele trabalho. Se você já está pensando em submeter numa revista, já escreva ele de acordo com o que a revista quer, para que você não fique corrigindo e reformatando. Regras de apresentação. A citação, ela se apresenta de duas formas. Citação direta e citação indireta. Aí eu vou fazer uma pergunta, quem puder responder, responda rapidinho, que a gente passa direto, a gente passa para frente. Alguém pode me explicar a diferença da citação direta para a citação indireta? A direta é quando você coloca entre aspas dentro do texto, ou se ela for maior do que 3 linhas, daí ela vai ter recuo, enfim. Isso. E a indireta é quando você se apropria, né, da ideia do autor, mas escreve com as suas palavras. Perfeito. Quem falou foi a Gabi. Kelly. Kelly, perfeito, Kelly. Vamos lá. Qual é a principal diferença da direta para a indireta? Citação direta. Eu utilizei as palavras do autor, ipsiliter, do jeito que estava lá, eu colei no meu trabalho. Com a mesma vírgula, com o mesmo acento, com o mesmo erro ortográfico, se for o caso. Então, a citação direta, ela vai ser um copia e cola. Eu não tenho autonomia para mexer em nada. Citação indireta. É aquilo que a Kelly falou. Eu não me aproprio das palavras, eu me aproprio da ideia. Então, eu leio a ideia do documento, formatada com as minhas próprias palavras, e jogo no meu trabalho. Então, a principal diferença é essa. Citação indireta, eu me utilizo das palavras daquele autor. Citação indireta, eu me utilizo da ideia daquele autor. Quais são os sinais gráficos presentes nas citações? Parênteses. Alguém sabe dizer para mim o que significa esse segundo sinal? Esse colchete com 3 pontinhos? Você pegou apenas uma parte da citação, que tem um início ou que tem continuidade dela. Isso, esse símbolo, ele significa supressão. Quer dizer que eu não peguei tudo daquela citação, como o colega bem disse. Vamos supor que o parágrafo do autor tenha 5 páginas, mas eu não quero... 5 linhas, desculpa. Mas eu não quero as 5 linhas, porque o que ele falou de interessante, em 2 linhas, o resto ele encheu linguiça. Então, eu vou usar a supressão antes, para suprimir tudo aquilo que eu pulei, a parte que me interessa, e vou colocar a supressão no final, porque eu também não quero o final, eu não quero nem a primeira linha, nem a segunda linha, a quinta linha, eu quero só a segunda, terceira e a quarta. Então, eu utilizei a supressão. A supressão, ela pode ser só no começo, ela pode ser no meio, ou ela pode ser no fim. Vai depender de que parte você extraiu daquele documento para utilizar no seu trabalho. Aspas. Quando que eu vou utilizar as aspas? Alguém sabe me dizer? Na citação curta, no caso, direta curta. Isso, perfeito. Quem falou? Vitória. Parabéns, Vitória. É isso mesmo, gente. Se a minha citação direta, que é aquela que eu pego as palavras do autor,
tiver até 3 linhas, ela é uma citação direta curta. Eu vou obrigatoriamente precisar colocar entre aspas. Se ela for uma citação direta longa, que é quando ela tem mais de 3 linhas, eu vou precisar fazer aquilo que a Kelly disse. Colocar o recuo da margem para 4 e, nesse caso, eu não uso mais as aspas. Citação indireta, eu também não utilizo as aspas. Por quê? Porque eu não estou fazendo um recorte das palavras do autor, eu estou fazendo uma paráfrase. E aí a gente tem o ponto e vírgula, que separa os sobrenomes dos autores, a vírgula que separa o sobrenome da data, a data do número de página, o ponto que vem antes do número das páginas e o tracinho que vem entre os números das páginas. Mas lá na frente eu vou mostrar os exemplos. Tudo bem aqui? Quais são as informações obrigatórias para uma citação? Sobrenome dos autores. Se eu tiver um autor é 1, se eu tiver 2 é 2, se eu tiver 3 é 3. Se eu tiver mais de 3, aí agora vem uma mudança que aconteceu. No ano de 2018, aí eu vou falar isso mais lá na frente, mas eu já vou deixar aqui no ar. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês. O meu trabalho tem 4 autores. O que eu faço quando o meu trabalho tem mais de 3 autores? O que eu vou utilizar? Alguém sabe me dizer? Não. Usa o primeiro sobrenome do autor e coloca a expressão et al. Isso, perfeito. Quem falou? Gabriela. Gabriela, perfeito, exatamente isso. Até 2018, essa era a única opção. Colocar o sobrenome do primeiro e o et al., que significa e outros, então eu estava englobando. O meu artigo tem 5 pessoas. Todas as 4 últimas pessoas seriam o meu et al. Em 2018, isso mudou. Hoje você tem a opção, aí nenhuma das duas é obrigatória, você tem a opção de colocar o nome de todos os autores. Por que isso? Porque muitas vezes, como que a gente coloca, quando a gente vai fazer um artigo com muitas pessoas, na hora da gente arrumar o nome, a gente pensa de 2 formas. Ou a gente bota na ordem alfabética, e aí quem tem o nome com uma letra lá do final, nunca aparece. Ou ele vai sempre ser o et al. Ou então, a gente coloca ou do maior para o menor, ou do menor para o maior. Ah, não, vamos colocar o nome desse primeiro, porque ele é doutor, vai dar mais atenção para o nosso trabalho. E muitos dos autores dos trabalhos ficavam escondidos dentro do et al. Então, o que hoje é utilizado? Desde 2018, eu aboli o et al. Dos meus trabalhos. Eu dou crédito a todo mundo. Então, eu coloco o nome do primeiro, o nome do segundo, o nome do terceiro, o nome do quarto, o nome do quinto, quantos tiver, eu boto. Se for um trabalho muito grande, passou de... Na verdade, eu acabei de falar uma mentira. Eu utilizo o et al. Sempre que o trabalho tiver mais de 5 autores, porque aí eu me recuso a escrever o nome de 10 autores, porque o cidadão quis fazer coletânea no artigo. Então, até 5 autores eu boto o nome de todo mundo, passou de 5, infelizmente, eles vão virar o et al. Mas isso é uma decisão minha, cada um é livre para adotar a sua melhor metodologia. Outra informação que é obrigatória numa citação, a data da publicação. Então, foi publicado, coloco o sobrenome do autor, coloco a data que aquele artigo, aquela dissertação, aquela tese foi publicada. Número da página. Aí eu coloquei ali uma informaçãozinha, que aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Quando que o meu número de página é uma informação obrigatória, é um item obrigatório? Quem sabe me informar? Quando é citação direta? Perfeitamente. Toda vez que eu estiver... Quem falou? Vitória. Obrigado, Vitória.
Toda vez que a minha citação for uma citação direta, ou seja, eu utilizei ipsiliter as palavras daquele autor, eu sou obrigado a informar de onde aquela informação foi retirada. Então, eu vou ter que colocar o sobrenome dos autores, a data de publicação e o número da página que aquilo foi extraído. Se a minha citação for uma citação indireta, eu fiz uma paráfrase, eu não vou poder colocar o número da página, porque se alguém for naquele número da página, ela não vai achar aquela citação, porque aquela citação é a minha interpretação da ideia do autor. Então, citação indireta não tem número de página e não tem aspas. Citação direta curta, número de página e aspas. Citação direta longa, recuo 4, espaçamento simples e número de página. Tudo bem? Alguns exemplos aqui, porque eu já vi outra coisa. Sobrenome do autor, ele pode vir tanto todo em caixa alta, quanto em caixa baixa. Aí eu faço a pergunta para ver quem que vai saber responder. Quando que eu utilizo ele em todo em caixa alta, quando que eu utilizo ele em caixa baixa? Quem pode responder para a gente? No início, caixa baixa. No final da citação, caixa alta. Quem falou? Tyson. Tyson. Errou, como diria aquele programa de televisão. Vamos lá, gente. O que vai determinar se ele vai estar em caixa alta ou em caixa baixa é se ele está dentro ou fora do parênteses. Não importa se é no começo, se é no meio ou se é no fim. Se o nome do autor estiver dentro do parênteses, sempre será maiúsculo. Se ele estiver fora do parênteses, sempre letra minúscula. Então, quando a gente faz aquela citação, segundo o fulano de tal, de acordo com Beltrano, as ideias de Cicrano, toda vez que a gente traz essa forma, com o sobrenome, ele vai estar em minúsculo. Quando a gente utiliza essas informações dentro do parênteses, ele vai estar maiúsculo, que nem nesses dois exemplos aqui. Citação direta curta e indireta. Ela vai ser escrita na fonte 12, com espaçamento de 1,5. Vamos lá de novo. Citação direta curta, citação indireta. Fonte 12, espaçamento 1,5. Citação direta longa. A fonte deve ser menor que 12. A ABNT não diz o número, ela não diz se é 11, ela não diz se é 10, ela não diz se é 9, ela diz apenas que tem que ser menor que 12. E aí eu utilizo 10 para padronizar. Então, a fonte tem que ser menor que 12, na margem 4, que é quando você dá aquele recuo, e o espaçamento é simples. Tudo bem? Outras informações que a gente pode utilizar nas nossas citações. Quem sabe me dizer o que significa o apud ou apud? Depende de como você gosta de chamar. Eu nem sei qual que é o certo. Quem sabe me dizer o que significa? É quando você quer fazer uma citação de uma citação e você não tem aquele documento. Dizem que se você tiver o documento, é legal colocar referência, mas se não tem o documento, coloca o apud. Perfeito. Quem falou? Gabriela. Gabriela, perfeito, Gabriela. O apud, ele significa citado por. Então, eu peguei a dissertação da Gabriela e a Gabriela citou um autor muito bacana, muito importante, muito relevante. Procurei esse autor em todas as bibliotecas, procurei no site, procurei na CAPES, procurei em sebos, não encontrei, é uma obra rara,
é uma obra esgotada, não encontrei, não há cristão que fizesse eu achar esse artigo original. Vou ter que recorrer ao citado por. Vou colocar o sobrenome do autor, vou dizer que ele foi citado pela Gabriela, então vai ficar, por exemplo, vamos supor que o nome do autor seja Silva. Botei lá Silva, 1900, que é uma obra rara e esgotada. Apud, Gabriela, 2020. Então, eu estou dizendo que eu não tive acesso à obra original, mas eu tive acesso a uma citação que está disponível no trabalho da Gabriela no ano tal. Então, nesse caso, a gente vai utilizar o apud. Numa tese, numa dissertação, isso eu aprendi essa semana. O meu orientador estava fazendo uma reunião de grupo de pesquisa e ele falou assim: mestrado, eu aceito apud. Doutorado, eu não aceito apud. Você se vire. Aí ele olhou para mim e falou assim: você se vire e vá procurar a obra original. Por quê? Porque isso fragiliza. Porque a gente nem sabe se o Silva realmente falou aquilo ou se foi a Gabriela que deu uma maquiada. Vocês conseguem entender? Então, o ideal é que você sempre recorra às fontes primárias. Se eu não conseguir, aquela informação for muito, muito, muito relevante, aí eu uso o apud. O et al, a gente já aprendeu que é quando tem mais de 3 autores, e aí eu posso utilizar só o primeiro junto do et al. Lembrando que a palavra apud e a palavra et al devem vir em itálico. Tudo bem, gente? Sempre colocar em itálico no corpo do trabalho. Temos também o grifo nosso e o grifo do autor. Alguém sabe me explicar o que é o grifo nosso e o grifo do autor? É quando a gente pega uma citação direta e quer dar salientar alguma parte da frase, dar um destaque, aí você grifa aquilo em negrito, eu pelo menos faço em negrito, e aí se foi você que fez isso, é um grifo nosso. Mas se estava no trecho que você retirou da obra, é um grifo do autor. Perfeitamente. Quem é? Aí é Kelly. Perfeito, Kelly. Então, onde que isso vai aparecer? Dentro do parêntese. No meu parêntese, eu vou ter o sobrenome do autor, a data de publicação, o número da página, e aí eu tenho uma citação de 3 linhas. Se nessas 3 linhas eu tiver alguma coisa em negrito ou alguma coisa dentro de aspas, porque a aspas também é um grifo, o grifo ele pode ser aspas, ele pode ser parêntese. Não, desculpa, parêntese não. O grifo pode ser aspas, o grifo pode ser negrito, o grifo pode ser itálico, o grifo pode ser sublinhado. O grifo, ele é todo destaque dado a uma determinada parte. Então, se aquele destaque, como a Kelly bem disse, foi feita pelo autor da obra, ele é um grifo do autor. Foi o autor que botou aspa, foi o autor que botou o itálico, foi o autor que botou o sublinhado. Se ele foi feito por mim, aí ele é grifo nosso. Tradução nossa, quem sabe, quem pode dizer para a gente o que é? Foi um artigo que você leu e que não era da sua língua original, no caso português, então você traduziu o trecho para poder colocar no seu trabalho. Isso, perfeito. Quem falou? Vitória. Vitória, perfeito, Vitória. Aí eu vou contar uma historinha. Quando eu estava na graduação, em 2011, foi o ano que eu fiz PIBIC. Eu era aluno de biblioteconomia, então Ciências Sociais Aplicadas. A defesa foi junto com o pessoal do Direito, que também é Ciências Sociais Aplicadas, pelo menos ali naquela... Então, antes de mim, um aluno do Direito foi apresentar o PIBIC dele. E aí, um aluno de Direito, rebuscadíssimo, bilíngue, trilingue, poliglota,
citação, o trabalho dele, um monte de citação em alemão, né? Aí eu não vou dizer se ele fez certo ou se fez errado. Todas as citações dele eram em outro idioma. Quando não era em inglês, era em alemão, e aí ele trouxe todas as línguas que ele falava, ele trouxe no trabalho dele. E aí a moça que estava na banca do PIBIC deu uma puxada de orelha nele, dizendo que o trabalho dele não era acessível, porque ótimo que ele falasse todos aqueles idiomas, mas que ela, enquanto membro da banca, não era capaz de fazer a leitura do trabalho dele, que dirá um outro aluno de graduação. E aí a recomendação que ela fez foi: traduza as citações para a língua portuguesa, utilizando tradução nossa, porque aquilo mostra que quem fez a tradução foi você. Se tiver algum erro, algum erro de tradução, é responsabilidade sua. Não sei se o correto... Aí vai depender do orientador e do programa que vocês estão inseridos. Eu realmente não sei dizer se o ideal é você utilizar no idioma original ou não. É um comum acordo que você tem que ter com o seu orientador. Professor, pelo menos no doutorado, eu sou obrigado a citar mais coisas internacionais do que nacionais. Então, é uma coisa que eu ainda tenho que perguntar dele. Professor, eu faço a citação em inglês ou eu vou ter que fazer a tradução? Então, e aí como nós, e aí eu falo no grupo porque vocês também são pesquisadores da área da educação, se a gente pensar que nós queremos que o nosso trabalho esteja acessível a todas as pessoas nos mais variados níveis de conhecimento, o ideal é que a gente faça essa tradução. Mas aí é a instituição que vai determinar. Tudo bem, gente? Então, correto, a Vitória disse que a tradução nossa é utilizado quando você faz a tradução de um texto que não estava no seu idioma. Perfeitamente. Alguns exemplos para a gente ver como que ela vem no nosso trabalho. Ferreira 2020, está dentro do parênteses, é caixa alta. Ferreira fora do parênteses, caixa baixa. Aí eu vou fazer um quiz rapidinho com vocês. A minha primeira citação ali do Ferreira 2020 dentro do parênteses, ela é direta ou indireta? Indireta. Indireta, perfeito. Por quê? O que está faltando? Número de página. Ou aspas. Perfeitamente. Número da página. Aí a gente tem a segunda, a terceira, a quarta. Do Ferreira, página 20 e 21. Ela é uma citação direta ou indireta? Direta? Direta, porque tem o número da página. Perfeitamente. Então, acho que a gente já conseguiu identificar quando a minha citação vai ou não ser obrigada a apresentar o número de página. E aí eu tenho exemplos utilizando o APOD dentro do parênteses, o APOD fora do parênteses, o número da página, o et al. Então, quem puder dar um print aí ou tirar uma foto, vocês já vão ter algumas formas de apresentação das citações. E aí a gente tem quando é grifo nosso, quando é grifo do autor, quando é uma tradução nossa. E aí, na página anterior, eu trouxe o et al. Ali embaixo, ó, Ferreira et al. E aqui na próxima eu trouxe o nome dos 4 autores que hoje a ABNT já autoriza. Ferreira, Silva, Souza, Santos. Se for dentro do parênteses, separados por ponto e vírgula. Se for fora do parênteses, separados por i ou por e. Né? Então, Ferreira, e Silva, e Souza, e Santos. Essa é a forma. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre citações? E aí, aqui a gente tem exemplos de citações de entidade coletiva. O Jornal Globo, a Universidade Federal de vocês, que pode ser por sigla ou por extenso, ou o Brasil, se eu estiver citando alguma lei. Então, a de citação, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Alguém tem alguma dúvida?
Então, vou pular para o próximo, tá? E depois, no final, quem tiver, ou se tiver alguma pergunta aí no chat, como eu não consigo ler agora, a gente lê junto depois. Próxima norma de resumo, 6028 de 2003. O que a norma 6028 traz para a gente quanto às configurações de um resumo? A principal delas é sobre a quantidade de palavras. Teses, dissertações, monografias, relatórios de pesquisa. Mínimo 150, máximo 500 palavras. Eu já vi resumo de 2 páginas. O máximo é 500 palavras. Artigo de periódico, entre 150 e 250. Eu também já vi resumo de 2 páginas. Se a revista aceitou, quem sou eu para criticar? Mas a norma BNT estipula o mínimo e o máximo. Vou fazer um resumo de indicação breve, de 50 a 100 palavras. Então, a quantidade de palavras vai estar relacionada à minha tipologia documental. Tudo bem, gente? Chave, mínimo 3, máximo 5. Isso não está na ABNT. A ABNT não fala o máximo e o mínimo. Porém, já é uma convenção no meio da ciência, o mínimo 3 e o máximo 5. Essas palavras-chave, aí daqui a pouco vai ter um quiz, um outro quiz. Nessa palavra-chave, elas são separadas por ponto e também finalizadas por ponto. Elas não são numeradas, sendo que só a primeira letra é em maiúsculo, exceto se for nome próprio. Nome próprio, aí o que for nome próprio, a gente vai colocar tudo em maiúsculo. E aí eu trouxe alguns exemplos, que é para a gente pensar junto qual está certo e qual está errado. 6 exemplos de palavras-chave, e eu quero que vocês digam para mim, e aí vocês botem aí no chat, qual dessas é a correta? 15 segundos para que vocês digitem aí o número, se é a 1, se é a 2, se é a 3, se é a 4, se é a 5, se é a 6, qual delas é a correta? E aí eu vou pedir para alguém depois fazer a leitura das mais votadas. Já? Todo mundo votou? Posso pedir para alguém? Quem pode fazer essa leitura das respostas? Só para eu saber qual foi a opção mais escolhida. Opção mais escolhida por enquanto foi a 5. 2 pessoas votaram no 2 e 5, 6 pessoas votaram na 5. Alguém votou na primeira? Não. Né? Então, bora lá. Por que a primeira não é a correta? Porque a palavra-chave está numerada. Lembra que eu disse que palavra-chave não é numerada. Segunda, por que a segunda também não é a correta? Porque as palavras-chave são separadas por ponto e não por ponto e vírgula. A terceira, pelo mesmo motivo. Palavra-chave não é separada por vírgula. Quarta, o mesmo motivo. Palavra-chave não é separada por traço. Quinta, e aí eu fiquei achando que as pessoas iam ter dúvida na 5 e na 6. Então, eu vou dizer o porquê que não é a 6. A 6, ela não é porque o curso de mestrado em educação, ele é um nome próprio, porque o curso é uma área do conhecimento. Então, o ideal ou o correto era que tanto a letra M quanto a letra E de educação estivessem com letra maiúscula. Então, quem votou na 5 acertou. Primeira palavra-chave, palestra, ponto da segunda, separada por ponto da terceira, que por ser o nome próprio está escrito em maiúsculo, finalizada por ponto. E aí a gente tem aqui as respostas, a resposta correta realmente é a quinta. Então, parabéns às pessoas que acertaram que essa é a forma correta da disposição das palavras-chave. Essa é uma norma bem básica, super rápida, se comparada com a de citação. E aí, a próxima norma que eu trouxe para a gente discutir hoje um pouquinho é a 14.724,
que é a norma de trabalho acadêmico. Qual é a estrutura do trabalho acadêmico? Nós temos a parte externa e a parte interna. O trabalho acadêmico, a monografia de graduação, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado, elas possuem obrigatoriamente essa estrutura. Parte externa, capa e lombada, que é a lateral do meu trabalho. E a parte interna, que é dividida em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Elementos pré-textuais é tudo aquilo que vem antes da minha introdução. Elementos textuais é a minha introdução, o meu desenvolvimento e a minha conclusão, que a gente não utiliza mais conclusão, utiliza considerações finais. E os pós-textuais é tudo que vem após as minhas considerações finais. Referências, glossários, apêndices, anexos, índices. Então, tudo que vem antes da introdução é pré, tudo que vem depois das considerações finais, pós. E aí a gente vai aprender um pouquinho sobre cada uma delas. Quais são os itens obrigatórios na minha capa? O nome da instituição, o cabeçalho da instituição, né, contendo o nome, o departamento, o programa, o nome do autor, o título do meu trabalho, o local e a data. São os itens obrigatórios na minha capa. Quais são os itens obrigatórios na minha folha de rosto? Nome da instituição, nome do programa, nome do autor, título do meu trabalho. Aí vai ter aquela caixinha de nota explicativa que fala que é monografia apresentada para o curso tal, dissertação apresentada para o curso tal, tese apresentada para o curso tal, aquela caixinha de texto que a gente tem logo após o título. Do local e data. São as informações obrigatórias para minha ficha, para minha folha de rosto. E aí, o que mais que a gente tem? A errata é um item opcional. Errata é quando, depois que você imprimiu todo o seu trabalho, e aí eu não sei se a instituição de vocês ainda trabalha com capa dura, na UFAM, a gente não recebe mais trabalho impresso, a gente recebe tudo digital. Temos o nosso repositório, o aluno defendeu, vai lá e deposita a tese e dissertação dele em PDF. Então, a errata já caiu em desuso para a gente, porque se o teu trabalho está no meio digital, tu corrige, salva de novo, manda. Se a instituição de vocês ainda exigir a capa dura, a versão impressa, e você percebeu algum erro, você vai lá, cria uma errata e diz assim, na página tal, isso, passa-se a ler isso. E aí você faz essa correção da sua errata. Folha de aprovação. No dia da defesa de vocês, vai ter uma ficha, uma ata de defesa, que é essa folha de aprovação. Você vai pegar a ata de defesa e vai colar logo após a errata, se tiver, se não tiver, logo após a folha de rosto. Dedicatória é um item opcional, onde vocês irão dedicar o trabalho de vocês à família, ao namorado, ao cachorro, papagaio e periquito. Agradecimento, vocês vão agradecer as pessoas que auxiliaram vocês ou que fizeram parte dessa jornada, aí a gente agradece a instituição, a coordenação, a orientadora, a CAPES que financiou, a FAPESC, a Deus e o mundo que permitiu que vocês chegassem até esse momento. Alguém sabe me dizer o que é uma epígrafe? Alguém? Que não é um epitáfio. Alguém sabe dizer o que é uma epígrafe? Então, tá bom. Epígrafe é quando você traz, logo no início do seu trabalho, uma citação de alguém muito importante ou muito relevante, ou uma frase da Bíblia, se eu quiser, ou um poema. Eu quero trazer uma informação, uma frase que esteja relacionada à minha área, a área que eu estou estudando.
Então, por exemplo, essa frase é muito bonita do Paulo Coelho, do Paulo Freire, da Bíblia Sagrada mesmo, se eu quiser, e ela não cabe no meu trabalho enquanto citação científica, mas ela cabe no meu trabalho epígrafe. E aí pode ser um poema, pode ser um texto que vocês gostem e que esteja relacionado. É uma frase de motivação, vamos dizer assim. Resumo na língua vernácula. É o resumo na língua portuguesa. Ela é um item obrigatório para vocês fazerem ele, vocês vão lá se basear na norma de resumo. Resumo em língua estrangeira, e aí vai ser em inglês, espanhol, em alemão, em chinês, vai depender da instituição. Também você vai se basear lá na norma de resumo. Lista de ilustração, de tabela, de abreviatura e sigla, e de símbolos, são listas opcionais que você pode fazer de uma por uma, você pode fazer uma específica, uma juntando tudo. Como um sumário, mas em vez de ser um sumário de capítulos, ela vai ser um sumário só de ilustração. A ilustração 1 está na página 2, a ilustração 3 está na página 4, a ilustração 5 está na página 6, a tabela 1 está na página 3. E aí você vai fazer essa relação de todas as ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas e símbolos do trabalho de vocês. A lista de abreviaturas e siglas, ela precisa ter o nome por extenso e a sigla. E aí, quando for no corpo do trabalho, eles não precisam mais fazer o nome por extenso. Quem adota, porque o correto, quando a gente vai utilizar uma sigla, da primeira vez a gente utiliza por extenso, abre o parêntese, bota a sigla, fecha parêntese. Se o meu trabalho tiver uma lista de abreviatura e sigla, eu já posso usar a sigla direto em todo o meu trabalho, porque a minha lista de abreviatura e de sigla já está feita lá em cima. Também é um item obrigatório, que daqui a pouco a gente vai ver a norma de sumário. E aí a gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão, que nada mais é do que o conteúdo que você vai abordar. Na sua introdução, você vai falar sobre o objetivo, sobre a metodologia, sobre a justificativa do seu trabalho, sobre as questões norteadoras, tudo isso vai estar na sua conclusão. Desenvolvimento, você vai trazer o seu referencial teórico e as suas discussões, os seus resultados de pesquisa, se você foi a campo, se você entrevistou alguém, e na conclusão, nas considerações finais, você faz um apanhado e encerra o seu trabalho. E aí nós temos as referências, o glossário, que funciona como uma espécie de dicionário aos termos desconhecidos, ou termos estrangeiros, ou termos compreensão, é mais utilizado para quem fala em muito termo técnico. O apêndice, aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Quem sabe me informar a diferença do apêndice para o anexo? Alguém? Então, tá bom. O apêndice é todo material adicional que foi criado por você. Então, se o seu instrumento de coleta de dados foi você que fez, ele é um apêndice. Se você criou uma cartilha, ele é um apêndice. Se você tirou fotos, ele é um apêndice. Anexo é todo material adicional que foi criado por outra pessoa. Então, eu quero compartilhar um manual do MEC. É anexo, não foi você que criou. Quero compartilhar fotografias que não foi você que tirou, anexo. Quero compartilhar o instrumento de coleta de dados que você já utilizou de outra pesquisa, então também é anexo. Então, a principal diferença entre anexo e apêndice é essa. Apêndice são materiais elaborados por você. Anexo, materiais elaborados por terceiros. E aí precisa ter essa diferença do que é apêndice e do que é anexo. O índice é o índice remissivo, que vai informar, ele é uma espécie de sumário. O sumário, ele está organizado por capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O índice, ele está organizado por palavra. Então, eu vou fazer um índice remissivo
Aí eu vou colocar lá, educação inclusiva. Aí do ladinho eu vou colocar todos os números das páginas onde você vai encontrar essa palavra. Se eu fizer no meu índice Libras, o meu trabalho tem 100 páginas e dessas 100 páginas, 50 tem a palavra Libras. Eu vou botar o nome das 50 onde o termo Libras foi escrito. Então, isso é um índice. É uma forma que você recupera palavras dentro do seu texto. Também não é mais muito utilizado, porque hoje, como é tudo digital, a gente dá só um Ctrl F e consegue achar tudo, né? Qual é a formatação desse trabalho acadêmico? Página 4, um retrato, com a margem superior em 3, a margem esquerda em 3, a margem inferior em 2 e a margem direita em 2. É o famoso 3322. O entrelinhas do trabalho sempre vai ser um e-mail, exceto momentos em que ele vai ser simples, que a gente vai aprender mais lá na frente. Então, a maior parte do meu trabalho vai ser escrito em um e-mail, com espaçamento antes e depois de 0 pontos. Quando que o meu trabalho não vai estar em um e-mail, desculpa? No meu resumo, que é espaçamento simples, na minha citação direta longa, que o espaçamento é simples, no meu sumário, que o espaçamento é simples, na minhas referências, que o espaçamento é simples. Então, a maior parte do trabalho é o e-mail, mas há essas exceções sobre o espaçamento. É que nem a fonte. O meu trabalho quase todo vai ser escrito em fonte 12. Mas, em alguns momentos, eu vou utilizar outros tamanhos de fonte. Numeração da página. A numeração da página deve vir do lado superior direito. As siglas. A primeira vez por extenso, com a sigla dentro do parêntese. Um exemplo, Universidade Federal da Fronteira do Sul, UFES. Tudo bem, gente? Tabelas, ilustrações e gráficos. Como que eu vou apresentar isso no meu texto? Vou colocar o número da minha imagem, é a imagem 1. E aí eu vou dar um nome ou uma descrição para ela. Embaixo eu vou colocar a fonte. Da onde ela é? Do IBGE? Então, coloco IBGE 2020. A minha tabela 15, qual é o nome ou a minha descrição dessa tabela? Dados de mortalidade infantil, dado de abandono escolar. Tabela. Quem é a fonte? Aí eu vou pôr ali, se for um site, eu vou pôr o link do site. Quadro 25, qual é o nome desse quadro? Relações de discentes e docentes do PPGE da UFES. Esse é o meu quadro. Quem foi que elaborou isso? Foi eu que elaborei. Então, na fonte, eu vou utilizar o elaborado, porque eu tenho duas opções. Eu posso fazer fonte elaborado pelo autor, ou eu posso só omitir essa informação e nada disso vai existir numa coisa que foi elaborada por mim. E aí, mais uma vez, eu compartilho a minha experiência com vocês. Eu costumo usar sempre o elaborado pelo autor. Por quê? Uma bela vez, mandei um artigo para uma revista, o avaliador mandou com correções, dizendo que, aí abre aspas, né, do jeito que ele escreveu lá, as imagens, tabelas e quadros não possuem a fonte. Por favor, corrigir. Aí, por que, gente, que não tinha fonte? Porque foi eu que tinha elaborado. A ABNT diz que se não tem, eu posso omitir. Só que o cidadão lá não conhecia. Ele achou o quê? Que eu tinha pego de algum lugar e estava emitindo a fonte. Então, eu fui obrigado a colocar fonte elaborada pelo autor. Então, desde lá, eu nunca mais omito essa informação. Eu prefiro colocar elaborado pelo autor, porque aí quem lê já vai saber que quem criou fui eu e não vai correr o risco de fazer ou corrigir uma coisa que não está errada. Tudo bem, gente? Próxima norma. Norma de numeração progressiva. Essa também é bem rapidinha e vocês vão ter que tirar um print ou tirar uma foto, porque ela é mais visual. A numeração progressiva é aquele número que tem nos nossos capítulos. Então, eu tenho 1, introdução, 2, desenvolvimento,
Por aí o meu desenvolvimento é sobre acessibilidade. Então, tá lá, 2, acessibilidade no Brasil. Aí, 2.1, acessibilidade na região norte. 2.1.1, acessibilidade no estado do Amazonas. 2.1.1.1, acessibilidade em Manaus. Então, são as minhas seções e subseções. Essas seções, elas devem sempre estar alinhadas à esquerda. A numeração não tem ponto no final. Eu já vi um monte de gente que bota 1 ponto, introdução, 2 pontos, desenvolvimento. Esse ponto não existe. Ele é só o número e um espaço em branco. A pontuação só vai existir para separar os números, ó, 1.1, mas aí ele não tem o segundo ponto no final. 1.1.1, não tem o ponto no final. Então, ele não é com ponto no final. E a fonte, a forma que essas palavras vão estar escritas, vai varia a cada sessão. E aí eu trouxe um exemplo de como fazer. O que não é numerado? Eu sei que eu numero a introdução, eu sei que eu numero o desenvolvimento, eu sei que eu numero os meus capítulos. O que não é numerado? Errata, agradecimento, lista de ilustração, lista de tabela, lista de símbolos, resumo, sumário, referências, glossário, apêndice, anexo, índice. Eles não são numerados. Eles devem ser centralizados e devem estar escritos no mesmo estilo tipográfico da primeira seção, que é o que eu vou ensinar para vocês agora. Primeira seção, sempre em caixa alta e em negrito. Seção secundária, caixa alta sem negrito. Terciária, caixa baixa mais negrito. Quarta seção, caixa baixa. Quinta seção, itálico mais negrito. E aí eu tenho esse outro exemplo aqui, que é o que não é numerado. Olha o que ele fala para a gente. Os não numerados seguem o mesmo estilo da primeira seção. Ou seja, a primeira seção é caixa alta e negrito. Porém, como ele não é numerado, ele não vai vir alinhado à esquerda. Ele vai vir centralizado. Tudo bem, gente? E aí eu trouxe alguns exemplos, um exemplo prático para vocês. A minha introdução é a primeira seção, então ela é negrito e caixa alta. A minha segunda seção, o meu item 2 também é a primeira seção, então ele é negrito, caixa alta. A minha subseção 2.1 é seção secundária, então ele é caixa alta sem negrito. Aí aqui a gente tem a terciária, aqui tem a quarta seção, aqui tem a quinta seção. Aí as considerações finais voltou a ser primeira seção. Por quê? Porque não tem vários números, só tem o primeiro. Então, caixa alta, negrito. E as minhas referências segue as primeiras seções. Caixa alta, negrito, porém centralizado por conta de não ter o número. Espero que eu não tenha feito um bolado na cabeça de vocês. Próxima norma de sumário. Aí ela trabalha em parceria com a norma de numeração progressiva. Da mesma forma que ela está escrita no meu trabalho, ela obrigatoriamente vai estar escrita no meu sumário. Se é primeira seção, é negrito maiúsculo. Se é primeira seção, negrito maiúsculo. Se é segunda seção, maiúsculo. Terceira seção, letra normal, letra minúscula, maiúsculo. Não, letra minúscula, negrito. Quarta seção, letra minúscula, sem negrito. Quinta seção, que eu engoli um aqui, me perdoem. Negrito e itálico. Aí aqui voltou a ser primeira seção e aqui a referência não é numerada. Vocês percebem? Outra coisa que a norma diz, que todas as palavras devem vir uma embaixo da outra. Ó. Então, eu vou ser obrigada a dar esse espaço aqui, para que a minha palavra seja sempre uma embaixo da outra. Senão, a minha introdução ia estar aqui juntinho, ia estar aqui juntinho, essa ia estar aqui juntinho, e só essa daqui que ia estar nesse lugar.
eu sou obrigada a dar os espaços até que todas as palavras estejam uma embaixo da outra, inclusive a referência que não é numerada. E aí vocês também tirem print, tira foto, ou então quando for fazer o trabalho, guarda essa apresentação que vai ficar disponível, depois eu posso mandar para o e-mail da comissão organizadora e ela disponibiliza para vocês. E assim, toda vez que vocês estiverem fazendo, vem aqui e dá uma olhada. Indicação do número da página. Depois que eu tenho as palavras, eu sou obrigada a colocar os pontinhos, né, e colocar o número da página no qual aquela informação está. Eu tenho duas opções. Eu posso fazer só a página que inicia, como eu posso fazer a página que inicia e a página que termina. Então, a minha introdução está na página 10. Ou eu posso dizer que a minha introdução está entre a página 10 e a página 20. A ABNT deixa fazer das duas formas, é você que vai decidir como que você quer fazer. Formatação. Sumário não é numerado. Ele é centralizado, a fonte é 12, o espaçamento é simples, e eu sou obrigado a dar um espaço em branco entre as seções. Então, ó, eu não coloquei o 2 logo abaixo do 1, eu sou obrigado a deixar um espaço em branco para que o meu leitor entenda que há uma mudança de seção. Aí eu venho toda a 2, uma embaixo da outra, a outra em branco, por quê? Porque eu estou mudando de seção. E aí eu tenho a terceira, eu mudo de seção e vou para as referências. Como aqui toda a 2 é dentro da segunda seção, eu não preciso dar o espaço em branco. Próxima, referência de artigo científico, 6022, ela atualizou em 2018. Elementos do meu artigo científico. O título no idioma do documento, o título em outro idioma, o nome dos autores, o resumo no idioma do documento, o resumo em outro idioma, aí a data de submissão e de aprovação, mas isso quem coloca não são vocês, quem coloca isso é a revista. A identificação e disponibilidade é o endereço onde ela está disponível, se é numa revista, se é numa análise de evento, também quem coloca isso é a revista ou evento onde vocês vão submeter esse artigo. E aí eu tenho introdução, desenvolvimento e considerações finais. Vocês viram que a norma de trabalho acadêmico, como ela é mais antiga, ela ainda tinha o termo conclusão. Aqui não, ela já está atualizada para o termo considerações finais, que é o que vocês vão utilizar. E aí eu tenho as referências obrigatórias, aí eu tenho glossário, apêndice, anexo e agradecimentos, que são opcionais. Eu nunca utilizei glossário, apêndice, anexo e agradecimento em artigo, porque a maioria das revistas não quer essa informação. Tudo bem? E aí eu trouxe um exemplo para a gente imaginar isso como uma página 4. Então, eu tenho o título em português, escrito em caixa alta, em negrito e centralizado. Logo abaixo eu tenho o título em outro idioma, que é em caixa alta e centralizado. Não é mais em negrito. Alinhado à direita, eu tenho o nome do autor 1, o nome do autor 2, do autor 3, do autor 4. E aí eu vou colocar uma nota de rodapé trazendo um mini currículo dessas pessoas. Bacharel nisso, licenciado naquilo, mestre nisso, mestre naquilo, doutor nisso, doutor naquilo. Vou trazer um mini currículo dessas pessoas. E aí eu tenho o meu resumo e o meu abstract, que eu vou olhar a norma 6028, e da introdução em diante, eu vou olhar as normas de citação, de trabalho acadêmico, de referências e de numeração progressiva. Então, vocês percebam que todas as normas, elas são utilizadas em conjunto. Uma vai fazendo referência à outra. Porque para eu fazer um sumário, eu tenho que olhar a norma de numeração progressiva. Para eu fazer citação, eu tenho que olhar a norma de referência. Então, elas vão trabalhando em parceria, uma sempre linkada à outra. Aqui também vocês tirem foto, batam um print, que é para a gente poder seguir. E por último, e não menos importante, a norma de referências que não são mais bibliográficas. Quando ela foi atualizada, e aí nisso ela já foi atualizada há um bom tempo, extinguiu-se o termo bibliográfico. Por quê? Antigamente, né, no pré-internet,
a maioria das referências, elas eram bibliográficas, que significam livros, né? Então, você ia na biblioteca, você pegava um livro impresso, você pegava uma revista impressa e justificava o termo bíblio de ser de livro. Hoje não, hoje a gente pesquisa no site, na internet, na base de dados, num artigo, num vídeo do YouTube, numa aula. Então, o termo bibliográfico foi retirado para que se utilize apenas o termo referências. Elas serão sempre alinhadas à esquerda, com espaçamento simples. Na fonte 12, elas devem estar organizadas por ordem alfabética. Não se utiliza mais esses sinais aqui. Eu não sei se tem alguém aqui da matemática, mas quando eu era aluno do ensino fundamental, que a gente aprendeu maior ou menor, eu aprendi que isso aqui é a boca do leão. Se tiver algum pedagogo, vai saber. E eu nunca aprendi o nome desse sinal, então eu continuo até hoje chamando de boca do leão, porque eu não sei o nome desse sinal gráfico. Então, esses símbolos aqui, de maior e menor, a gente também não utiliza mais, porque em 2018, não se utiliza mais também os 5 traços. Quando que eu utilizava os 5 traços? Alguém sabe me dizer? O pessoal já está cansado. Geralmente se usava quando ia citar o mesmo autor várias vezes e com outros títulos, digamos. Perfeitamente. Quem falou? Perfeito. Exatamente. Citei a primeira obra do Ferreira. Eu colocava no primeiro Ferreira. A segunda obra do Ferreira, não quero repetir o nome desse cara, não. Eu ia lá e botava 1, 2, 3, 4, 5. Do Ferreira, 1, 2, 3, 4, 5. Quarta obra do Ferreira, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu colocava só uma vez e depois colocava todas as outras obras dele, eu botava traço. Quem lesse já que era do mesmo autor. Porém, hoje, foram abolidas e não está mais autorizado utilizar os 5 traços. Você vai ser obrigado a colocar o sobrenome do cara, o nome do cara, em todos os livros dele que você consultou. Autorização do autor, que nem foi feito com o et al. Aí, outra coisa importante que a gente precisa aprender. Quando eu estou fazendo uma referência de um livro online, de um documento online, eu preciso colocar a data que ele foi consultado. Então, o dia, o mês e o ano. Os meses, eles vão vir dessa forma aqui. Janeiro, Jan, Feve, Mar, abril até o R, e maio é o único mês que a gente escreve por inteiro. Não sei por quê. Então, todos os meses, com exceção de maio, eu vou utilizar as 3 primeiras letras e o ponto. Eu vou utilizar ele por extenso. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês de informações importantes que são itens obrigatórios de uma referência. Se eu estou fazendo uma referência de livro, eu preciso do sobrenome, do nome do autor, do título e do subtítulo, do número da edição, do local, da editora e da data de publicação. Se o meu livro for online, eu preciso acrescentar 2 informações adicionais. Aonde está disponível, e aí vocês vejam que aqui no site não tem mais o maior e o menor, já não se usa mais, e a data. Acesso em o dia, o mês e o ano que você fez essa consulta. E aí eu trouxe o exemplo quando o livro é de pessoa física. Costa João Passos Dá é o nome do autor. O Verão é para Todos. Isso é fictício, tá, gente? Eu que criei. O Verão é para Todos é o título da obra, vai vir em negrito. Rio de Janeiro é o local, Ática é a editora, 2053 é a data de publicação. Por exemplo, esse não tem subtítulo, agora um com subtítulo. Sobrenome, nome, título principal em negrito, 2 pontos, subtítulo, não é em negrito. Edição, local, editora e data. Se fosse
se fosse eletrônico, eu ia precisar colocar onde está disponível e o dia que eu acessei. Livros de entidade coletiva. Entidade coletiva é quando o autor da minha é uma pessoa, é uma instituição. Então, quem fez esse aqui? Foi a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Como São Paulo é uma coisa que repete, eu sou obrigada a colocar o qualificador, que é o que vem dentro do parêntese. Então, aqui eu estou me referindo ao São Paulo Estado. Aqui eu estou me referindo a São Paulo cidade. E aí isso acontece no Rio de Janeiro, isso acontece em Manaus, porque existe a cidade de Manaus do Amazonas, e no Maranhão também tem uma Manaus. Então, a gente usa esse qualificador para informar que é Manaus Amazonas, Manaus Maranhão. E aí a gente tem o título principal em negrito, o local, a editora, a data, onde está disponível e a data que eu acessei. Periódicos, que são as revistas. O que eu preciso colocar nas minhas referências? O nome e o sobrenome dos autores, o título do artigo e o título da revista, nesse caso são os 2 títulos, só que o que vai vir em negrito é o título da revista. O local, o número da revista, o volume da revista, o ano que essa revista foi publicada, o número da página onde o meu artigo está, o mês e o ano de publicação. Lembrando que o mês vai ser as 3 primeiras letras e o ponto ou maio por inteiro. No periódico online, a gente vai colocar onde ele está disponível, o site e o dia que eu acessei. Se for um periódico sem autor, eu vou entrar com o título do artigo direto, sendo que a primeira palavra vai ser toda em maiúsculo. Então, eu tenho aqui Escola Sem Partido, por exemplo. Não tem o nome do autor. Então, a palavra escola vai estar toda em caixa alta e o sem partido em minúsculo. Aí eu tenho o título da revista, em negrito, o local, o número da revista, o volume, o ano e etc. E aí, reportagem de jornal. Quais são os itens obrigatórios? Nome, sobrenome, título da reportagem, o título do jornal, o dia, o local, o dia, o mês e o ano daquele jornal. Ah, é o jornal de ontem, então vou pôr a data de ontem. Qual é o nome do caderno? Na parte de policial, na parte de esporte, na parte de saúde, eu preciso fazer essa identificação do nome da parte de política, na parte de economia. Qual é o número do caderno? Se esse caderno for numerado, eu também vou pôr o número da página dentro do jornal. Se for um jornal eletrônico, vou colocar o link e o dia que eu acessei. Um jornal sem autor, é a mesma coisa. Ao invés de eu colocar o sobrenome do autor em maiúsculo, eu vou utilizar a primeira palavra do título da reportagem em maiúsculo. Título do jornal, local, dia, mês e ano, o nome do caderno, o número do caderno e o número da página. Se for digital, eu vou colocar onde ele foi, onde ele está disponível e a data que eu consultei. Sites e blogs, a mesma coisa. Nome ou sobrenome do autor, título da publicação em negrito, onde está disponível o dia que eu acessei. Se for um site e um blog sem autor, eu vou botar o título, vou dar a entrada pelo título, sendo a primeira palavra do título em caixa alta, onde está disponível e o dia que eu acessei. Lembrando que tudo que for online, eu preciso colocar o link do site, o dia, o mês e o ano do meu acesso. E aí, como que funciona a indicação dos meses? Aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, escrito todos, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Sempre minúsculo, sempre dessa forma que está aqui. E eu acho que acabou. Eu vou deixar esse link com vocês, que ele é da Gama de Bibliotecas da universidade que eu trabalho. Aqui, vocês têm uma série de ferramentas que auxilia os alunos. Então, aqui você tem gerenciador de referência. Ah, eu não vou aprender nunca a fazer a BNT. Aqui tem um programinha que transforma tudo para você na norma BNT. Então,
não se sintam obrigados a aprender a fazer referência, porque a tecnologia já está aí para isso, tá bom, gente? E um exemplo de epígrafe é essa aqui que eu trouxe para vocês. Aquele que não compartilha o seu conhecimento, deixa morrer consigo os frutos da sua sabedoria. Gostaria de agradecer a presença de todos. Espero que eu tenha podido, né, contribuir com a formação de vocês. Espero que eu não tenha confundido mais vocês com essa enxurrada de novas informações. Espero não ter falado muita besteira. E espero que eu tenha efetivamente ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigada pelo convite, pela essa oportunidade. Rafael, muitíssimo obrigada. Foi excelente. Fez parecer até fácil algumas coisas. Bem fácil, eu espero bem fácil. Nossa, muito, muito bom. Quero agradecer também a participação dos colegas nas respostas, né? Eu acho que isso também facilita muito, né? A gente pensar junto, né? Você dar um exemplo e pensarmos juntos, né? A Vitória está perguntando, tem como colocar o link para as referências no chat? Tem, espera lá que eu vou pôr. Tá. Esse, eu falei que é lá da UFAM, né? Isso, acho que é. Isso. Pronto. Ctrl+C. Inclusive, você falou que iria disponibilizar a apresentação também? Isso, eu preciso de um e-mail, que aí eu vou colocar o e-mail aqui, aí depois, se alguém pode me, ou a própria comissão, ou algum aluno específico quiser, só me mandar um e-mail que eu encaminho. Isso, a comissão, então, o Bernardo talvez envia, ele falou que ia solicitar. Perfeito. Então, eu coloquei, vou colocar aqui. Não sei se é mais fácil pelo Zap, porque hoje, né, em época de Zap, ninguém mais abre nem e-mail. Coloquei aí também, o que facilitar a comunicação. Muitíssimo obrigada. Foi excelente, muito didático. Parabéns, inclusive. Obrigada a todos também. Lembrando que quem ainda não preencheu a lista de presença, é importante preencher para certificação. A Lilian também perguntou quando que serão disponibilizados esses certificados. Os certificados não dependem só da comissão, né? Amanhã, depois do final da oficina, os responsáveis vão estar repassando esses dados para a plataforma da UFES, e aí é com eles. Então, pode ser que demore um pouquinho, mas vai ser enviado para o e-mail de vocês. Tá bem? Lembrando que amanhã de manhã tem a nossa última oficina do ciclo, às 9 da manhã, com as ferramentas do Google, com o Bernardo e a Laura, que são mestrandos do programa. Então, estão convidados também a participar. Muito, muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.